Bom pessoal, eu já montei as duas fontes e agora nós vamos testar essas duas fontes, tá certo? Então vamos lá. Eu vou testar primeiro essa fonte real. Ela tem um botão aqui para que a fonte não seja ligada, né? Eu preciso observar aqui, se a fonte não for bivolt automática, eu preciso mudar a chave aqui para 110 ou 220, dependendo da tomada que eu vou utilizar. Essa tomada que está ligada a esse cabo é uma tomada 110. Vocês já aprenderam a medir isso aqui anteriormente com o professor Eduardo, inclusive, tá certo? Então eu vou ligar aqui, vou colocar a tomada. Só que a fonte ainda não está ligada, não é esse botão que liga a fonte. Esse botão, ele não permite que a fonte ligue se estiver no 0, ou se estiver no 1, ele permite que a fonte ligue. Porém, eu preciso realizar uma outra manobra aqui. Tá? Eu vou procurar o conector de alimentação da placa-mãe, que tem várias cores de fios. Eu vou utilizar um clips e vou fechar o circuito entre o fio verde e qualquer um desses fios pretos. Então eu vou colocar esse clipe, pedaço de clipes, né, por trás. Ó. Eu vou colocar aqui, atrás no conector, e vou colocar de um jeito que ele fique preso lá. E vocês perceberam que a ventoinha começou a girar e já parou. Parou porque o clipe não está muito bem encaixado. Então eu tenho que tentar arranjar aqui uma forma, colocar de um jeito que ele fique bem preso. Aqui, agora ficou. Tá? Então eu vou mexer aqui, ó, não vai parar a ventoinha. Como eu sei que a fonte ligou? Primeiro pela ventoinha girando, tá certo? Algumas ventoinhas podem estar travadas, né? Algumas chegam a fazer barulho antes de travar e precisaria trocar a ventoinha. Vocês viram lá aberto, precisaria tirar ela de dentro, trocar, colocar outra. Se a ventoinha estiver girando, você vai ver ela girando e você vai sentir o sopro de ar aqui na parte traseira dela. Está sugando o ar por aqui, ela suga o ar quente do computador e joga o ar por fora. Então esse movimento da ventoinha, de sugar o ar de dentro do gabinete e jogar por trás do gabinete, é o que vai fazer a circulação interna do gabinete, resfriando todos os componentes dentro do computador. É muito comum nós usarmos também ventoinhas auxiliares dentro do computador, para ajudar essa ventoinha a sugar o ar quente para fora. Se suga o ar quente para fora, o ar frio que está fora do gabinete vai ser sugado para dentro. E aí vai ter um movimento, né, de entrada e saída de ar, uma circulação interna e consequentemente, o resfriamento dos componentes. Fonte está ligada. Vamos usar o multímetro. Nós já vimos isso aqui em outra aula, né? Nós vamos girar o multímetro para a escala de 20 volts de tensão contínua, tá certo? Então, só girar para cá. Esses fios aqui todos, cada fio desse tem vários fios coloridos, cada cabo desse tem vários fios coloridos. Cada cor representa uma tensão, tá certo? Vou colocar uma tabelinha aí agora para vocês no vídeo e nós vamos fazer aqui a medição de cada cor dessa. O cabo preto, ele vai ficar preso na parte de trás também em um fio preto, tá certo? Que é o 0 volts, é o terra. Tem gente que costuma colocar aqui pela frente, eu não recomendo, porque esses conectores, eles têm uma abertura muito estreita e a ponta de prova pode alargar isso aqui. Se alargar, na hora de você colocar no conector da placa-mãe, ele não vai dar um bom contato e pode ser que não ligue a placa ou fique desligando conforme dá ou não contato aqui. Então o ideal é colocar isso aqui por trás, tá certo? E o vermelho, nós até podemos usar na frente ou por trás, mas porque nós não vamos deixar preso, nós vamos apenas tocar. Então o primeiro fio que eu vou medir é o amarelo. O amarelo, ele tem 12 volts. Ele precisa ter 12 volts. Eu vou medir aqui. Se ele estiver próximo de 12 volts, e eu vou calcular uma tolerância de 10% aí, em média, 10% para menos e 10% para mais, se ele estiver dentro dessa tolerância, eu posso dizer que essa fonte está boa. Se não, eu tenho que pensar na possibilidade de substituição. Então, eu vou tocar aqui na ponta de onde tem o fio amarelo.
Olhando no multímetro, 12.03, quase cravado 12.00. Então, essa tensão está boa. Vamos agora no vermelho, que é 5 volts. 4.95, 96, quase 5 também. Vamos agora no laranja, que é 3,3 nas fontes ATX. Olha lá, 3.33, seria 3.30, tá ótimo também. Vamos agora no azul, que é menos 12 volts. Aqui o azul. Ó, menos 11.14. Tem uma diferença um pouco maior, mas não chega a 10%. E eu tenho alguns outros fios também, como o cinza e o roxo. O cinza é o Power Good, ele manda um sinal para a placa, manda um sinal por esse fio aqui para a fonte, para desligamento da fonte caso esteja com algum problema de curto-circuito na placa ou a fonte com problema. E o roxo, que é o 5 volts standby, que é o que faz com que a placa fique ligada, recebendo energia em alguns circuitos, para que quando a gente aperte o botão, ligue a fonte e ligue o computador. Então, cinza 5 volts também, está 4.95. E o roxo também é 5, está 5.01. Não existe mais nas fontes atuais o fio branco, que seria aqui, ó. Tá? O fio branco é menos 5. Não se usa mais essa tensão nas placas. Então, nós já medimos todas as cores aqui. O verde não dá para medir porque ele está fazendo um circuito aqui, ó, fechando um circuito com o terra. Se eu tirar o clipes, eu consigo medir. Então, olha só. Eu vou medir agora com clipes 0 volts. Se eu tirar o clipes, a fonte desliga. Olha lá, a fonte parou de girar. Parou de girar a ventoinha. E agora eu consigo medir a tensão lá, ó, 4.29 volts. Outro fio que também tem energia com a fonte desligada é o roxo, 5 volts standby, ó, 5 volts. Então todas as tensões dessa fonte, com ela sem carga, o que é isso? Ela não está enviando energia elétrica para os componentes do computador, ela não está sendo utilizada, isso é sem carga. Então sem carga essas tensões estão corretas. O ideal também seria eu fazer o teste com a fonte com carga, tá certo? Então eu vou montar daqui um pouco um computador, né, e vou fazer o teste com a fonte, com o computador ligado. Vamos testar agora a outra fonte. Essa fonte eu já desliguei. Essa aqui é a fonte genérica. Vou pegar o clipes aqui também. E vou fazer o jumper aqui, ou fechar o circuito entre o verde e qualquer um dos pretos aqui do conector. Já estou ouvindo a fonte fazendo barulho, a ventoinha. Coloco a mão aqui atrás, está saindo o vento aqui. E vou medir as tensões. Vou usar um fio preto aqui que não seja o que está com clips também, de preferência. Vamos medir primeiro. Opa, desligou. Vamos medir primeiro o amarelo. Olha aqui a tensão. Opa, desligou. Acontece porque o clipes não está bem encaixado aqui atrás, não está pegando contato muito bem. Vou ficar segurando aí. Vou medir o amarelo. Olha lá, pessoal, 13.5 volts. Vocês viram a diferença da outra fonte? Essa fonte está com uma tensão de 12 volts muito maior. Existe uma tendência de quando ligar no computador, a fonte ela vai começar a fornecer energia e vai cair um pouco a tensão, mas está muito alta. Está acima dos 10% de tolerância. 12 volts com 10% daria 13.2 volts, está com 13,5. Então está com muita tensão aqui, está com excesso de tensão. Olha lá de novo. 13.40, certo? Então deveria estar com 13.2. Nesse caso, eu não uso essa fonte. Essa fonte ela pode danificar os componentes da placa,
tá? Porque está com uma tensão maior. Vamos ver os 5 volts. 5 volts com 10% para mais, 5.5. Com 10% para menos, 4.5. Então, de 4,5 a 5,5 eu posso considerar que a tensão está boa. Olha lá, 5.96, está muito alta. E o laranja? 3.58. A tolerância seria mais 3.3, 0.33, seria até 3.63. Está dentro da tolerância, mas por 0.02 volts. Então está muito próximo da tolerância no caso. As outras tensões já passaram. O cinza, até 5,5, ó, foi para 5, quase 5.8. E o roxo até 5,5 também, esse está 5. Vamos ver o azul. Menos 12.62, esse está na tolerância. Então, o amarelo, o vermelho, o cinza e o laranja está quase também, tá? Estão fora da tolerância, para uma tolerância maior. O que pode acontecer aqui? Se eu ligar essa fonte num computador, pode queimar alguns componentes da placa. Então, essa fonte, ela não está boa. Onde que está o problema dessa fonte? Nos reguladores de tensão. Tá? Então essa fonte precisaria ir para conserto. Agora, não vale a pena consertar uma fonte dessa. Uma fonte dessa custa aí R$60, R$50, depende de onde você comprar. Tá? É uma fonte de baixa eficiência, uma fonte que não dura muito, que não tem uma qualidade de energia estável o suficiente. Então não é uma fonte boa. Eu não recomendo ninguém usar fontes genéricas. Eu ensinei vocês como testar uma fonte e eu mostrei para vocês as diferenças de uma fonte real, de uma fonte genérica, e eu mostrei inclusive uma fonte com problema. Vou fazer um vídeo também mostrando dentro de um computador com ele ligado, como que a gente pode medir as tensões e como que a gente pode colocar o computador puxando energia dessa fonte para a gente saber se ela está boa ou não, tá certo?